Muito bem, pessoal, vamos ao estudo do trabalho. As técnicas que a gente vai aprender aqui agora estão mais detalhadas depois nos exercícios que eu deixei em planilha de Excel para vocês. Tá? Aqui então a gente vai dar uma visão geral e é importante entender o contexto, principalmente dentro dos estudos que nós estamos fazendo agora. Operações enxutas e teoria das restrições. Falando mais especificamente do teoria das restrições, o que a gente vê? Lá a gente aprendeu que ponto de partida para tudo é o gargalo. Pois é, então nós vamos aprender agora, né, como tratar esse gargalo. O que fazer para que ele deixe de ser gargalo, ou pelo menos dê uma amenizada no poder que ele interfere na empresa. Nas operações enxutas também, lá a gente tenta reduzir estoques, tá, e vocês vão ver já, combinando com a teoria das restrições, né, onde tem estoque, provavelmente também tem gargalo. Então as coisas mais ou menos se alinham, tá, pessoal? É por ali que a gente vai trabalhar. Então, o que é o conceito de estudo do trabalho, pessoal? É um conjunto de técnicas de estudo do método e da medição do trabalho que são utilizadas no exame do trabalho humano. Em resumo, isso aqui, pessoal, a gente estuda o trabalho para, primeiro, fazer mais rápido, com menor custo, com maior qualidade e, embora esse tema esteja muito mais ligado à responsabilidade social, né, com maior saúde e segurança para o trabalhador. Porque o ser humano é que está por trás disso ali. Nós não vamos aprofundar, entrarem umas questões de ergonomia e tudo, nós não vamos aprofundar tanto isso aqui nesse nosso trabalho, serão alvo de outros estudos e outros conteúdos que vocês verão. Mas é, de fato, relacionado, então, à melhoria das condições de trabalho num todo. Divide-se em dois momentos, o estudo do método de trabalho e a medição do trabalho. Vamos primeiro para o estudo do método, pessoal. Aqui existem técnicas e técnicas para se fazer isso, a gente vai trabalhar, né, com ênfase em algumas mais usadas, mas não descarta-se outras tantas que podem, né, existir e outras que virão a existir. Primeiro passo, selecionar o trabalho a ser executado. Já falamos no início, né, pessoal? Se eu estou trabalhando em teoria das restrições, o trabalho a ser estudado é aquele relacionado, então, ao gargalo, ou tudo aquilo que está relacionado ao gargalo. É o primeiro que eu pego. Depois, registrar todos os fatos relevantes do método presente. Para isso, a gente usa a ferramenta fluxograma de processo, a gente vai ver exercícios sobre isso. Pessoal, fatos relevantes é ir lá e registrar, que pode ser por escrito, né, mediante uma observação, eu vou anotando passo a passo como é que o cara faz. Ou, hoje em dia, tudo é muito fácil, né, vou lá, gravo, faço um vídeo, tiro fotografias, enfim, qualquer forma de registro. Depois eu tenho que examinar esses fatos criticamente e na sequência, avaliar se eles são necessários, se eles têm importância, se eles agregam mais custo do que valor, se a sequência é a melhor, não teria um outro caminho para se fazer. Então a gente faz um exame desses passos, depois a gente vai ver alguns detalhes de como aprofundar isso aí. E aí sim, analisando esses fatos críticos e tentando eliminar o que não está me ajudando, né, eu vou desenvolver um método mais prático, mais econômico e mais efetivo, que dá mais resultado para a empresa. E aí o pessoal tem todo um esforço para implantar esse novo método, vira um projeto que às vezes leva algum tempo, se exigir modificações, treinamento do pessoal, alguma automatização. Então leva um tempo, é bom trabalhar na forma de um projetinho. E o principal também, pessoal, depois do método implantado, manter esse método com checagem periódica, ou seja, auditar, ver se os caras continuam fazendo, porque é muito comum, às vezes a gente mudar o método de trabalho, ninguém vai lá ver e o pessoal volta ao método anterior, porque ninguém está cuidando. Não é assim que funciona. Pode ver agora no caso do coronavírus aí, né? O pessoal está definindo uma série de novos métodos aí para o pessoal transitar nas ruas, entrar nas lojas, distanciamento e tudo, para as coisas funcionarem e a gente aprender a conviver com esse vírus. Infelizmente, né, o poder público não tem tanto poder assim de fiscalização, acaba que alguns cumprem, outros não. Né? Se a gente conseguir checar mais periodicamente isso aí, ou seja, fiscalizar melhor, com certeza haveria uma maior obediência. Tá, pessoal? Então, esses são os passos. A gente vai centralizar em alguns aqui, ó, como examinar, tá? Como é que a gente faz um exame de uma tarefa? A gente faz questionamentos básicos, perguntinhas básicas que são essenciais. A primeira delas, qual o propósito de cada elemento? Elemento é o passo a passo ali dentro da atividade, dentro da tarefa. Tá? Então, se eu estou avaliando qualquer tarefa, eu tenho que perguntar, isso aqui faz sentido? Um exemplo que a gente tem, pessoal, é o seguinte. Vamos dizer que um determinado trabalhador tem que levantar uma caixa, um peso, colocar numa prateleira, e toda vez que ele termina essa tarefa, ele tem que registrar esse ato apertando um botão num painel ou numa parede ali. Vamos pensar nessa situação. Será que não dá para juntar essas duas coisas? Qual é o propósito de apertar o botão? Faz sentido? Não faz? Teria um outro jeito? Então a gente começa a questionar para ver se é possível, de repente, mudar essa história. Qual o local em que cada elemento é feito? Também ali a gente tem que perguntar, esse local é o mais apropriado? Teria outros locais que a gente poderia fazer? De repente até terceirizar esse trabalho, de repente vai ser feito por alguém que tem menos custo do que eu. Tudo isso aí pode ser questionado. Depois, qual a sequência em que cada elemento é feito?
Já falamos antes, a sequência, passo 1, passo 2, primeiro eu levanto a caixa, depois eu aperto o botão, ou será que primeiro eu aperto o botão, depois levanto a caixa? Ou, talvez, apenas uma dessas tarefas. No ato de levantar a caixa vai ter lá uma câmera que vai filmar e eu não preciso mais apertar o botão. Então, dessa forma a gente vai questionando. Quem faz cada elemento? Aí, claro, né? Eu fulano, eu posso colocar um trabalhador menos qualificado para fazer, substituindo, ou até um trabalhador mais qualificado que vai me dar mais eficiência? Quem faz? Se essa pessoa poderia estar também agregando outras tarefas? Tudo isso aí pode ser questionado. E quais os meios para fazer cada elemento, né? Aí, máquinas, ferramentas, instruções, sistema, computador, se tudo isso está à disposição, ou precisa efetivamente ter tudo isso à disposição, se esses elementos, esses meios estão próximos, estão distantes do local de trabalho. Pessoal, esses aqui são só alguns dos questionamentos, tá? Por isso que a gente chama ele de básicos. Vocês podem fazer tantos outros. No material aí, no livro do Slack, capítulo 9, se não me engano, lá tem uma série de outros questionamentos, outras referências que vocês podem adotar. E aí, como desenvolver o novo método? Fiz todos esses questionamentos, estudei com a minha equipe de trabalho, forma de se fazer isso, e vamos desenvolver então um novo jeito de fazer as coisas. O que a gente prioriza? Primeiro, eliminar partes inteiras da atividade. Simplesmente tirar ela. Então, que nem eu falei antes, tá? O cara tinha que levantar uma caixa e apertar um botão. Tá, levantar a caixa vamos dizer que precisa, porque a caixa tem que ser deslocada de um local para outro, colocada numa prateleira, por exemplo. Mas eu apertar o botão, aí todos aqueles questionamentos, de repente eu vou chegar a um zão que é uma tarefa mínima. Para onde vai a informação do apertar botão? Quem é que recebe isso? O que é feito? Às vezes as pessoas não fazem nada com aquela informação. Não, mas ela serve para registrar que aquele volume já está armazenado e a gente precisa dessa informação para no final do dia ver o volume de produção, o volume que foi armazenado. Legal, aí tem uma utilidade. E as pessoas estão analisando isso toda hora, legal. Mas, como eu falei antes, hoje em dia tem sensor de presença, ou sensor de movimento, ou algum outro tipo de tecnologia que de repente elimina o botão dali. Então o cara não vai mais perder tempo apertando o botão. Combinar elementos. Isso que eu acabei de falar seria, não é, no sentido de juntar duas tarefas numa só. Por exemplo, combinar elementos. O botão está numa parede, então o cara vai lá, coloca o peso na prateleira e depois se desloca 1, 2 passos até uma parede e aperta o botão, um painel. De repente eu vou ver o meu layout, vocês já estudaram arranjo físico, então vocês sabem que tem formas de a gente agrupar tarefas de uma forma mais racional. De repente esse botão, vamos dizer que eu chego a um zão que não tem tecnologia, o botão tem que existir. Então tá indo, desde ele estar no dedo, de repente ele vai estar no pé da pessoa. Ele vai ter um local no chão ali, onde o cara, ao posicionar a caixa logo embaixo da prateleira, ele só coloca o pé, aperta o botão com o pé mesmo e já faz a tarefa numa mesma jogada. Isso se chama combinar elementos. Mudar a sequência de eventos de modo a melhorar a eficiência do trabalho. Aquilo que eu falei, é melhor primeiro levantar o peso, depois apertar o botão, ou primeiro apertar o botão e depois levantar o peso. Tem até uma historinha no livro do Slack ali que fala o seguinte, ó, sabe um colete para o paletó e gravata, né, de um executivo, por exemplo, qual é a melhor forma da pessoa abotoar o colete? De cima para baixo ou de baixo para cima? Os caras fizeram um estudo, claro que isso aí é irrelevante, depois o próprio livro fala, né? Não ajudou em grandes coisas, mas pelo menos explica a intenção. O pessoal chegou a um usão que era melhor abotoar de baixo para cima. Por quê? Porque abotoando de baixo para cima, quando o cara chegar no último botão de cima, ele já está mais perto da gravata. Então ele não vai precisar fazer um movimento totalmente oposto ao que ele já está alinhado. Ele vai ali e faz o ajeitamento da gravata num movimento só. Ganha em produtividade. Claro que isso aí, quantas vezes a gente vai colocar colete e gravata num dia, mas pense numa tarefinha, como apertar um botão, fazer um registro num formulário, fazer qualquer apontamento, deslocar ou arrastar um material ao longo de 1, 2 metros que seja. Se eu faço isso 100 vezes ao dia, e em cada uma dessas 100 vezes eu perco 1 minuto, olha o tempo que eu já estou perdendo ao longo do dia. Soma tudo isso, é muito tempo. Então, a sequência, a forma de fazer, a ordem das coisas ajuda a melhorar a eficiência. Também dá pessoal para simplificar a atividade, para reduzir o conteúdo do trabalho, ou reduzir o tempo. Que nem eu falei para vocês, puxa, mas tudo isso que a gente está falando, né? A gente já pegou aí formulários na vida da gente, preencher lá com 35 campos um formulário, nome, endereço, CPF, CNPJ, não sei o que, CEP, e de repente isso ali é só para o cara consultar o nome da gente e o telefone ou o e-mail. Tá, então faz um formulário, dá uma olhada naquele formulário, não precisa mais aquele monte de informação. Se tu tiver o nome da pessoa e o e-mail no formulário já é o suficiente. E talvez nem precise registrar isso num formulário escrito, vai lá e cria um sisteminha, uma caixinha de diálogo ali no sistema mesmo, que o cara já vai lá e já faz o cadastro dele. Quer dizer, estou simplificando a atividade. Eram 30 campos para eu fazer o cadastro, de repente eu vou precisar só de 2 ou 3. Então, pessoal, são tudo exemplos que a gente vai dando para vocês se situarem.
Pessoal, o que acaba acontecendo muito, principalmente nesses esforços de melhorar o trabalho, é a gente economizar movimento. Movimento toma muito tempo. E aí quando eu falo movimento, é pessoa indo de um lado para outro, indo num ambiente buscando ferramentas, se deslocando até o local de trabalho, depois pega aquelas mesmas ferramentas, devolve para o almoxarifado, devolve para um outro ambiente. Tudo isso aí é trabalho inútil. Eu preciso me deslocar, mas eu tenho como reduzir, economizar esses movimentos. Vocês já viram que via arranjo físico é possível, mas existem vários outros princípios que ajudam nesse processo também. Primeira coisa, tá, pessoal? O corpo humano tem que ser usado da forma que ele melhor funciona. Nós temos uma ergonomia, nós temos um jeito de sentar, um jeito de ficar de pé, que nos dá mais chance de trabalhar mais rápido ou mais devagar. Então, dessa forma, a gente tem que sempre avaliar. A cadeira está na altura adequada, né, da mesa, o cara não tem que ficar com os braços muito levantados ou muito baixados, isso vai dar cansaço, isso vai dar perda de performance na tarefa. Toda hora tem gente estudando isso aí, pessoal. Então, sempre adequar o corpo humano, e a gente usa princípios de ergonomia, como eu falei para vocês. A gente não vai aprofundar nesse nosso estudo, mas virão outros estudos onde vocês poderão comprovar isso aí. Arranjar o local de trabalho para ajudar no desempenho. Arranjo físico, vocês já estudaram, aqueles vários arranjos que a gente viu, o arranjo ali por processo, um dos mais usados, a gente chegou a exercitar, é colocar as coisas mais próximas, fazendo isso de uma forma inteligente, calculando e tentando ganhar tempo, né, que no caso reduzir as distâncias. Dá para fazer isso também, pessoal, numa mesa. O movimento dos braços entre pegar um mouse, pegar um lápis, uma caneta, uma borracha, um grampeador, um óculos, um livro, tudo isso aí faz com que a gente perca tempo, muitas vezes, dependendo do trabalho e a quantidade de vezes que a gente vai repetir esses gestos durante uma jornada. Então, mesmo na mesa de trabalho, a gente pode fazer também um arranjo inteligente. As coisas que a gente mais usa ficarão mais próximas, as coisas que a gente menos usa ficarão mais longe. Pessoal, vocês viram um pouquinho disso, quem leu lá no Princípios dos 5S, lá no Operações Enxutas, que é basicamente isso aí. Faz um arranjo inteligente. O que tu mais usa mais perto, o que tu não usa tanto, um pouquinho mais distante, o que quase tu não usa, deixa no almoxarifado lá, que uma vez por semana só que tu vai precisar fazer esse deslocamento. Então, aquelas coisas mais repetitivas, mais do dia a dia, um simples programa 5S, vocês verão isso também na gestão da qualidade, isso pode ajudar. Usar tecnologia. Muito se fala hoje em tecnologia. A tecnologia resolve tudo. Se tu quiser simplificar tarefas, agilizar, dar mais conforto ao ser humano, sem dúvida que a tecnologia sempre vai ter um engenheiro, um especialista que vai achar uma solução para o teu problema. O detalhe é que a tecnologia ainda é cara, principalmente quando ela é inovadora, quando é uma coisa que ainda não existe. Quando ela já está consagrada, produzida em massa, tudo bem, mas isso nem sempre acontece para as mais distintas situações de trabalho que a gente encontra por aí nas empresas. Então tem que alguém ir lá fazer um projeto, estudar, a máquina às vezes é toda desengonçada lá, ocupa grande espaço, tu tem que fazer um ajuste numa ponta, depois tem que passar ao redor da máquina, fazer ajuste na outra ponta, subir uma escada. Já vi disso acontecendo principalmente na indústria do tabaco. E aí a tecnologia ajuda quando tu tem isso aí tudo sincronizado num painel lá de controle geral, como se fosse um painel de avião ou de carro, e tu tem ali então todos os controles e tu não precisa se deslocar tanto, toma todas as decisões dali ou às vezes até da tela do teu computador no teu escritório. Só que isso tem um investimento a ser feito, aí entra de novo a análise de investimentos, a parte financeira para dizer se vale ou não vale a pena. Então normalmente o que o pessoal faz? Tenta rever bem essas questões mais de adaptação ao ser humano, ver também as questões relacionadas ao arranjo físico do local. Normalmente essas são as mais baratas, as mudanças que economizam o movimento, que eu não tenho que investir muito, gasto um tempinho, tenho que fazer um pequeno projeto, mas não é nada muito elevado. E aí, em último caso, eu vou olhar a tecnologia e aí sim, dependendo do valor do investimento, eu tenho que pesar essa situação. Tá, pessoal? Bom, terminou aí? Não. A gente tem que fazer tudo isso medindo o trabalho. Já que eu estou falando de tempo, só tem um jeito, né, pessoal? Eu tenho que saber o tempo dessas tarefas. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou economizar de tempo? Se eu fizer tudo isso empiricamente, sem fazer as medições, eu não sei efetivamente quanto eu estou economizando, quantos por cento do tempo de uma pessoa eu estou economizando. Então eu tenho que fazer essas medições, isso a gente vai estudar. Detalhe tá pressuposto da medição do trabalho, depois vocês vão ver sempre um trabalhador qualificado, uma pessoa que já está apta a fazer o trabalho, a gente faz todos os estudos em cima desta pessoa, quer dizer, um trabalhador qualificado, se chama isso, para um trabalho especificado, ou seja, que tem início, meio e fim, não é uma coisa totalmente imprecisa, incerta, né, é um trabalho que já existe, rotineiro, existem especificações técnicas para o trabalho. Não vou pegar também qualquer tipo de trabalho, um trabalho repetitivo, que eu vejo que tem, né, que a gente falou, possibilidades de ganho. E objetivando um nível definido de desempenho.
compatível, claro, que daí com as condições de saúde e segurança do ser humano. Então, para todo o trabalho, objetivando lá um tempo padrão, uma meta de desempenho, alguma coisa que seja adequada à realidade, adequada à situação que se apresenta. Nós vamos fazer exercício sobre isso, tem um exercício depois que se chama medição do trabalho, e esse exercício também está lá no material para vocês olharem o videozinho, vai ficar mais fácil explicar tudo isso lá, tá, pessoal? Então, esse é o nosso aprendizado inicial. Fiquem com isso, vamos adiante, assistam os outros vídeos, né, e aí a gente vai aprendendo e qualificando esse nosso conhecimento sobre como melhorar os métodos de trabalho.